Olá, boa noite pessoal. Entramos atrasados hoje, o Instagram tava querendo me derrubar. E aí? E aí? Ei, Ana Paula, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live. Só um momentinho aqui que eu vou pegar minhas anotações. Olha, hoje nós vamos falar sobre Ivan Illich, né? A Morte de Ivan Illich foi o livro do mês passado que a gente usou no clube de leitura e foi uma obra assim muito marcante para todas nós. Trata de uma série de coisas a respeito da morte, do sofrimento, mas hoje a gente decidiu convidar o professor Caio Peroso para falar um pouquinho aqui com a gente. O Caio, ele é um mestre assim que eu acabei conhecendo através do professor Olavo, acompanho o trabalho dele no Instituto Borborema e tudo mais, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamá-lo. Aqui já. Vamos ver se vai. Oi, Caio! E aí, pô, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tô, tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Olha, achei que eu não ia conseguir entrar aqui, viu? Meu celular deu um piti aqui, Nada mas dessa acontece. vez. Sempre que a gente tem essas lives marcadas, alguma coisa falha no percurso. É impressionante. Poxa, pois é. Mas olha, a gente ficou muito feliz, muito honrada por você ter aceitado o nosso convite. Eu estava relembrando, né, que a gente começou o clube em janeiro e você foi nosso primeiro convidado no Hangout lá interno, no livro Despertar da Senhorita Prim. E foi, assim, foi um privilégio ouvir você. Ah, foi um prazer. Eu não sou acostumado a ser exatamente convidado para essas coisas. Eu que me sinto muito honrado, porque desde que a gente começou o Instituto, o nosso trabalho, na verdade, é que é ficar arrastando todo mundo para cá. Então eu me sinto, acho que eu me acostumei a ser a pessoa que arrasta, que chama, que convida e não exatamente aquela que é convidada, e tal. Então para mim é uma honra, é um prazer incrível. Eu fico muito feliz e pela confiança de vocês. Hoje em dia eu acabo estando um pouco mais ocupado, porque graças a Deus as atividades do instituto elas Graças a Deus. estão bem grandes. E aí, mas como eu já fiz uma live com vocês e vocês deram essa demonstração aí de admiração pelo que a gente vem fazendo ali, eu me sinto na obrigação de aceitar quando eu posso. Ah, não, a gente ficou muito feliz, principalmente porque quando eu e meu noivo a gente está fazendo, né, a formação do instituto. E aí quando a Uhum. gente viu lá, nossa, Ivan Illich vai estar. Porque, assim, foi um livro, Caio, eu li, eu estava assim, no finalzinho da faculdade. Então, sabe quando tudo coincide assim, né? E você está vendo uma realidade e o livro vai te descrevendo tudo e você vai começando a compreender o que está no teu entorno, né? Como as pessoas pensam. Então, a gente ficou muito feliz porque Ivan Illich está, né, no catálogo lá de uma das obras da formação básica do Instituto Borborema. Mas antes eu queria que você assim, se apresentasse, né, para quem ainda não conhece, acho que todo mundo conhece, mas apresentar, falar um pouco do teu trabalho, né? Acho que vale a pena para o pessoal conhecer. Bom, eu sou professor do Instituto Borborema, é uma associação educacional aqui de Campina Grande, na Paraíba. Fazemos um trabalho cujo o núcleo está na preocupação com a formação literária e fazer com que as pessoas avancem nos graus de letramento, na perspectiva do professor Rafael Falcon, dentro de todo o trabalho que o professor Olavo de Carvalho fez, e também outra figura fundamental, sempre faço questão de citar os três para que as pessoas consigam entender mais ou menos o que a gente faz, o professor Francisco Cursim. Então, o nosso trabalho mais nuclear, o mais importante, é meio que uma junção do trabalho que o Scorsin fez com a imaginação, que o Falcon fez com o latim e o letramento, e que o professor Olavo fez de forma geral, né, do resgate da consciência existencial em primeiro lugar, para que depois o sujeito ele consiga olhar para a realidade, para que ele se veja vergado
por toda a loucura que a gente vive, né? Para quem não conhece o Instituto, eu peço que siga. Eu estou fazendo essa live pelo meu perfil pessoal, mas pode seguir também se quiser, mas aqui raramente você vai encontrar alguma coisa, eu uso muito pouco. Segue o Instituto, sobretudo no YouTube, lá você tem várias palestras, tem uma palestra minha que tenho algumas, acho que umas 5, várias lives, mas tem uma palestra especial que o pessoal gosta muito, que é Porque os Humanos Estão Acabando. Então, quem quiser entender mais ou menos o que eu penso, afinal de contas, e por que talvez a Rapuc tenha me chamado para cá, basta ver essa palestra. E para quem tiver a fim de comprar livro, vá lá na livraria do Instituto Borborema, que está com promoção. Está uma promoção muito boa. Eu sou um dos fundadores do Instituto, mesmo assim, o negócio estava tão bom que ontem essa caixa chegou hoje. Eu Torrou deixei. dinheiro na Black Friday. Acabei deixando mais de R$ 1.000 para esses caras aí que ficam falando essas besteiras de literatura na internet. Olha só. Acabei deixando mais de R$ 1.000 lá para os caras. Então, assim, aproveita, realmente está muito bom a promoção da livraria do IB. Tá? Então, e como a Rapuc falou, a gente tem a formação básica online. Quem quiser conhecer mais, procure lá no site do Instituto. É um curso completo. Lá dentro eu trabalho, eu tenho 3 cursos dentro da formação. O Resgatando as Dimensões Básicas da Leitura, que é um curso bem pequenininho, só para expor o problema para as pessoas, expor o ponto. O curso básico de prosa, que tem curso básico de prosa não, perdão, porque o do Matheus é leitura básica de poesia. O meu é prática e leitura de prosa, que é uma coisa bem para resolver problemas de leitura assim mesmo, grosseiros, de você se perder no meio do livro, você não conseguir entender o que o autor está dizendo. Ofereço alguma coisa sobre os graus de interpretação, simbólico, alegórica, etc. Então está lá no curso. Ivan Illich é uma das obras. E o outro curso que eu também acho muito interessante, o pessoal tem gostado bastante, é o Convencer a Preguiça de Estudar pelo Encontro da Vocação. Está lá dentro da formação. Os outros cursos, a formação toda, acho que tem 7 cursos. Os outros cursos são ministrados pelos outros, pelo Matheus, pelo Felipe, pelo Pedro, que fazem parte aqui do Instituto com a gente. Bom, acho que já fiz a apresentação em merchan mais que o suficiente, né? É isso, é isso. Não, mas é importante divulgar porque eu fico olhando, né, em tudo que o professor Olavo fez, tudo que ele se dedicou e os frutos, né, que estão sendo colhidos agora, pessoas que estão surgindo e divulgando para as pessoas que existe a possibilidade, né, que o estudo não é só aquela coisa de você estar na escola e tirar o 10, não, né, estudar é você estar se formando como gente. Então, é uma grande bênção, no fim das contas, para todos nós. E aí eu queria já entrar, Caio, na questão do Ivan, porque a gente chegou a fazer uma outra live aqui, então o pessoal já está situado em quem é o Ivan. Mas eu peguei um trecho aqui em que o Tolstói começa a contar a história do Ivan, que é muito simbólico, assim, eu achei. Acho que vale a pena a gente começar por ele. Que o Tolstói diz assim: a história da vida de Ivan Illich foi das mais simples, das mais comuns e, portanto, das mais terríveis. Acho que é a primeira frase do E segundo capítulo, isso aí, né? é, ele volta do tempo e começa a contar pra gente, né, a vida do Ivan. E eu fiquei presa um tempo nisso, meditando, né, por que o Tolstói escolheu essas palavras. E é realmente terrível, porque o Ivan, ele não escolheu nada daquilo que ele fez. Ele só foi cumprindo um script, né? O que a sociedade dizia que era bom fazer. E uma das coisas que mais me marcou nesse livro foi justamente porque o período que eu estava lendo era o período da faculdade, sabe? E então você vê ao seu redor o pessoal do setor público, faculdade pública, você vê que as pessoas estão fazendo coisas, mas elas não sabem exatamente o porquê. Elas não entendem o sentido dessas coisas, né? Sim. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, né, de como foi para você, que eu fiquei sabendo que você fez, né, o curso de Direito, a graduação. Uhum. E eu me lembro de você, bem marcante de você falar assim, olha, quer ver o Ivan, vai no curso de Direito, Hum. né? Olha, eu vou falar, tudo que eu falar aqui na live, eu vou pressupor o seguinte, que quem está na live leu o livro. Uhum. Para quem leu vai funcionar, para quem não leu, acho que também. Se tiver algum aluno aí da formação que ainda não chegou na aula do Ivan Elite, talvez seja melhor ver a live em outro momento, não sei, tá? Mas vamos lá. Olha,
O que chama muita atenção nessa coisa toda relativa à universidade é o seguinte: acho que a chave de tudo não tá exatamente em você estar dentro da universidade, ver as pessoas da universidade. Depois que eu saí de lá e depois que eu tomei o rumo da minha vida de forma mais clara, isso também ficou mais claro para mim. A grande coisa que ninguém se pergunta, porque essa é uma pergunta que a maioria das pessoas não fazem, com relação à própria vida no Brasil, é o seguinte: por que eu entrei aqui? O que eu estou fazendo aqui? Se você perguntar para qualquer pessoa por que você está nesse curso, ela não consegue te dar uma resposta exatamente pessoal. Raramente a pessoa consegue. Isso para qualquer curso. Porque a escolha profissional no Brasil, ela condiciona o que você quer fazer a nível universitário. E isso tudo bem, porque algumas profissões precisam de diploma. Mas nem essa resposta mais rasteira as pessoas conseguem dar. Você não vê uma pessoa dizer: não, eu estou aqui porque eu preciso de um diploma para poder exercer a advocacia. Nem isso é falado. Essa dimensão, ela sai do, do imaginário das pessoas. E também porque pega mal você dizer as coisas assim de forma tão utilitarista, mesmo que todas as pessoas tenham um pensamento totalmente utilitarista. Pega mal no fim das contas. Bom, o que eu posso dizer com relação à minha faculdade, como a Rapuc falou, eu fiz direito, e aí eu tentei olhar para a questão nessa pergunta: como é que eu fui parar na faculdade de direito? Eu tentei reconstituir assim as minhas motivações, alguns fatos biográficos para tentar entender como é que eu fui parar ali. Porque só no final do curso que eu entendi que eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo lá dentro. E veja, tanto é que hoje o meu principal trabalho não envolve absolutamente nada do curso de Direito. Eu nem sequer fui buscar o meu diploma, não tenho nem meu certificado de conclusão de curso. Eu fiz o meu TCC, uma pessoa da banca quis fazer algumas correções do tipo não se coloca vírgula antes, etc. E pediram para eu levar lá corrigido para poder pegar meu certificado de conclusão de curso. E já alguns aninhos aí já foram. Então, e vou continuar assim. O dia que eu precisar, eu vou lá e pego. Simples. Você fez aqui no Rio, cara? Não, eu moro aqui em Campina Grande, na Paraíba, já há 13 anos. Ah, tá. Eu moro aqui já há 13 anos. Eu vou para o Rio só visitar a família uma vez a cada 2 anos. Mas enfim, como é que eu fui parar na faculdade de Direito? Eu queria fazer medicina. Por que eu queria fazer medicina? Vou encurtar a história. Porque eu queria ganhar dinheiro e ficar bem na fita. Simples assim. Eu não sei, na verdade eu sei mais ou menos, mas não sei exatamente, porque já faz muito tempo que eu saí do Rio. Mas aqui em Campina Grande, como é uma cidade mais provinciana, etc., o jaleco dota o sujeito de um prestígio tal que ele mesmo ele se embriaga consigo mesmo e todos se embriagam com ele. E há aí uma grande embriaguez em torno ao jaleco. Mas enfim, eu queria isso, eu queria protagonizar essa embriaguez coletiva e eu comigo mesmo. Então, motivação de camada 4, evidentemente. E aí, depois eu pensei: não, mas eu não posso fazer isso comigo mesmo. Eu tenho que fazer alguma coisa que eu gosto. Né? Que eu gosto. Não só que me dá dinheiro. Então, o que eu gosto? Eu tentei procurar o que eu gostava. E aí eu pensei: pô, todo mundo me fala desde quando eu era criança que eu sou uma pessoa que fala bem. Então, que profissão a gente fala bem? Não, mas eu gosto de estudar umas coisas assim meio diferentes, tal, que o pessoal não gosta. Acho que o que eu tenho que fazer é psicologia. Mas aí eu ficava aquela coisa: cara, psicologia é um curso meio assim, meio de vagabundo, não tem muito prestígio, o cara não é. Pô, você fala numa festa com uma menina que você faz psicologia, você não tem aquele peso de: eu faço medicina, mas eu não posso fazer medicina, então o que eu vou fazer? Eu vou. Veja, eu tô falando aqui de forma bem crua porque isso já está muito resolvido para mim. Obviamente, as minhas motivações hoje não são essas. É a cabeça de um adolescente estúpido. Hoje eu tenho minha esposa, eu sou casado, etc. Eu tenho uma vida. Mas eu preciso falar as coisas de forma muito sincera para que a experiência chegue às pessoas de forma integral.
Uhum. Bom, cara, vou falar que faço psicologia, vão pensar que eu sou, sei lá, essa gente. Eu nunca, assim, eu nunca fui um cara conservador, sempre fui um cara bem revolucionário, mas eu não gostava desse pessoal, assim, de cabelo pintado, fedorento, cheio de dread. Demais. Nunca gostei. Nunca gostei, nunca achei legal. Mas eu concordava com todos eles, entendeu? Então, eu vou dizer para as pessoas que eu faço psicologia, vão pensar que eu sou esse cara, fedorento, de dread, não sei o quê, maconheiro. Pô, não funciona, não é legal. Aí, o que que eu fiz? Não, o que que é limpinho e que ao mesmo tempo goza de algum prestígio? Direito. Então, eu fui fazer direito. Essa foi a minha grande motivação. E aí, eu passei em psicologia. Eu passei em psicologia na Universidade Estadual da Paraíba e passei em direito na universidade que eu estudei aqui, que é uma universidade particular. Graças a Deus, por uma iluminação do Espírito Santo, meus pais eles tiveram a sabedoria porque eu falei que queria fazer os dois. Nossa. Porque psicologia só ia começar em outubro, porque a UEPB tinha enfrentado uma greve imensa aqui. Então eu ia ficar fazendo direito e depois eu fazia os dois. E aí depois eu falei com meu pai e minha mãe, ó, vou fazer os dois. Não, nada de fazer os dois, você não vai conseguir manter os dois, é impossível, tá? Você vai fazer só um, faz direito, já tá em direito mesmo, não sei o quê. Eu vou fazer um período, se eu gostar, eu fico. Se eu não gostar, eu vou embora lá fazer psicologia. Graças a Deus que eu não fiz psicologia, porque aquilo que já tinha de ruim na minha cabeça ia ficar muito pior. Porque foi no curso de Direito, rapaz, para você ver como as coisas são. Foi no curso de Direito, continuei no curso, porque no primeiro curso, no primeiro período, eu paguei uma cadeira chamada Psicologia Jurídica, e cujo professor, o Rodrigo Melo, quem quiser segui-lo, conhecer o trabalho dele, basta procurar aqui no Instagram, Rodrigo Melo com 2 L's, tá? Psi, acho que é assim o Instagram dele, não sei. E já deu palestra lá pro Instituto também. Ele que me apresentou, sabe, o Matheus e todos os outros que fazem parte do Instituto. Então, se eu não tivesse ido para o curso de Direito, eu jamais os teria conhecido. Então, por mais que eu estivesse no lugar aparentemente errado, com todas as motivações erradas, veja, Deus é tão bom que até nas mais escolhas da nossa vida, Ele mostra que está nos conduzindo e tentando nos conduzir para o bem. Quando Ele não consegue, geralmente a culpa é nossa. Eu sempre falo para os meus alunos, você olhar muito bem para como a sua vida é montada, você vai perceber uma coisa, quando a sua vida está muito ruim, é por culpa sua. Porque você fez várias escolhas erradas, você cagou em vários momentos, a realidade quis te mostrar que você não estava errado, que você estava errado, e você mesmo assim foi de teste no seu erro, foi orgulhoso e não abriu. E quando a sua vida está muito boa, você vê, faça o seguinte análise, o quanto que eu fiz, o quanto do processo eu controlei para que a coisa chegasse neste resultado. Se você for verdadeiramente humilde, você vai ver que você controlou muito pouco. Porque alguém fez por você o trabalho que você não conseguiria fazer. Alguém iluminou o caminho para que você não tateasse no escuro. Esse alguém, evidentemente, é Deus. Então, veja, eu estava no curso de Direito por causa disso. E a minha experiência foi essa. Eu fiquei ali levando com a barriga. Na verdade, eu estudei muito. Eu sempre gostei de estudar. No sentido errado do termo, evidentemente. Eu gostava de parecer inteligente e de me sentir inteligente. É óbvio. Até que no meio do curso, ali fazendo o curso online de filosofia do Olavo de Carvalho, você tem aquela catarse existencial, aquela porrada na alma gigante que dissolve tudo e você tem que reconstruir tudo de novo. Então, do meio para o final do curso, eu comecei a me dedicar a estudar as coisas que verdadeiramente importavam. Deixei um pouco de lado o regime geral da Previdência Social, o direito trabalhista, não sei nada até hoje. E aí comecei a cuidar do que importava. Eu pensei, não, mas eu vou terminar o meu curso para seguir o conselho do professor Olavo de Carvalho. No Brasil, o diploma ele não é necessário para você ter um emprego, mas é muito bom você ter para talvez você conseguir um. Então, para eu me resguardar e também porque assim havia ali um compromisso dos meus pais com os meus pais, etc. Então eu quis terminar o curso e terminei. Mas a minha motivação ela foi a motivação de quase todo brasileiro.
quase toda pessoa, quando ela escolhe fazer algo, seguir algo, ela escolhe ou por futilidade, ou, na verdade, é quase sempre por futilidade. Ela sempre está deslocada em relação ao sentido transcendente, alto da vocação, Uhum. etc. Ou, às vezes, e essa futilidade ela opera de várias formas. Uma que é muito, muito simples e que eu vou focar nela por causa do Ivan Illich é a seguinte, que não foi a minha. Hereditariedade. O seu pai, ele é um grande advogado. Então você tem vontade de ser um grande advogado. Tá? O Tolstói, quando ele vai descrever brevemente a família do Ivan Illich, ele coloca o pai dele como um sujeito que recebia, como esses funcionários fantasmas de prefeitura, esse cara que tem lá o nome, ele é contratado e não vai. Então Olha, ele a gente dizia começa a ler, parece que tá no Brasil, né? exatamente. É muita cara do Brasil a morte do Ivan Illich. E aí, então, o pai dele é isso, e ele já tá ali a casa dele já é uma burocracia. E ele resolve ir para a burocracia. E desde o início do livro, o Tolstói fala que ele gostava de andar com as pessoas mais decentes e viver a vida de forma decente, né? E quando ele se forma, que ele está ali, que ele vai ser delegado de província, e blusas brancas, palavras francesas, comemorações sociais, etc. Então, o que que acontece? O sujeito, ele acaba sendo diluído, né? Isso é uma coisa que acontece muito no Brasil. As pessoas elas têm a sua personalidade diluída pelo trabalho. Caio, então é errado você trabalhar? Não, não é errado você trabalhar. Da mesma forma que não é errado você beber. Por exemplo, depois dessa live eu vou sentar ali fora e vou tomar uma cerveja no final do dia, etc e tal. Agora imagine que a cerveja para mim fosse, eu acordo, eu tenho que beber, depois do almoço da tarde eu tenho que beber, antes de dormir eu tenho que encher a cara, eu não durmo. Então é óbvio que a bebida ela está ocupando um espaço na minha vida e na minha consciência muito além do que lhe é devido. Então isso é uma desordem. As coisas, se você tem uma vida, o que, que implica a ordem da sua vida? Que as coisas têm uma hierarquia. Então existem coisas que vêm em primeiro lugar, coisa que vem em segundo lugar, coisa que vem em terceiro lugar, etc, etc. Geralmente, quando o sujeito. Geralmente, as duas coisas que mais importam para as pessoas são, primeiro, os deveres espirituais para com Deus e depois os deveres de Estado para com a família. Isso se reflete, inclusive, na estrutura dos mandamentos, porque os três primeiros mandamentos eles dizem respeito aos deveres que nós temos para com Deus, e quando ele começa a falar do próximo, qual é o primeiro próximo que ele coloca? Pai e mãe. Honrar pai e mãe. Então, e aquele mandamento, honrar pai e mãe, obviamente ele se reflete em qualquer estrutura familiar, qualquer estrutura de, de pátrio poder. Então, você também se aplica não só dos filhos para com os pais, mas dos pais para com os filhos, etc. Então, duas coisas mais importantes da minha vida, o que tinham que ser as coisas mais importantes da minha vida. Rezar, cumprir minhas obrigações com Deus, não pecar, e cuidar da minha família, prover o sustento, etc, etc. Então, quando eu digo prover o sustento, é porque o trabalho, ele entra como um instrumento. Minha mulher mandando falar baixo por causa do neném. Ele entra como um instrumento. O trabalho, ele entra como um instrumento acessório. O trabalho, ele entra como um meio. Ele é um meio para você prover o sustento da sua família. Ele é um meio. O trabalho, ele é um meio. Veja bem, ele é um meio. Ele não é um fim em si mesmo. Uma coisa que a gente vê que é muito comum no Brasil, que é o seguinte, o sujeito, quando não existe para ele as primeiras obrigações para com Deus, ele nem sabe como é que lida com a família, ele se refugia para não cumprir dos dois em excesso de trabalho. Você pode observar que no livro, o Ivan Illich, ele não sabe lidar com a mulher. Ele não sabe lidar com os filhos. Quando ele casou, o narrador deixa muito claro que ele casou porque ela parecia ser uma mulher decente, ou seja, ela se enquadrava. Agradável. Exato, ela se enquadrava no roteirinho social de você ter uma mulher adequada, com aquelas qualidades, etc, etc. Então não havia um compromisso, um desejo matrimonial real, de união de duas almas, etc, etc, etc. Então, toda a experiência do Ivan Illich, ela sempre está deslocada do seu sentido real. Ele sempre está vivendo uma experiência rebaixada, porque a motivação dele, se você vai casar, sua motivação tem que ser o quê? Aquilo que o matrimônio pede, né? Confiança, amor perpétuo, abertura à prole, boa educação dos filhos, etc e tal. Se você não tem isso, se o seu casamento ele está subordinado a outra coisa, ele subordina a condição de casamento dele
às condições da conveniência social. Então é óbvio que vai dar merda, como deu. Porque todas as motivações dele, veja, ele estava escolhendo coisas muito importantes na vida dele, baseado em motivações baixas, em motivações fúteis. Vê, uma coisa que isso é tão marcado no livro, até de forma muito mais sutil do que o que eu estou falando. Porque, veja, eu não estou colocando o trabalho como um instrumento, como uma tesoura. É claro que você pode se santificar no seu trabalho, você tem que fazer as coisas com honra, com dever, você tem que ser honesto, você tem que ser herói, você tem que ser santo no seu trabalho. Quando você chegar em casa, você tem que ser honesto, herói e santo com a sua família também. Sendo que, entre seu trabalho e sua família é mais importante. Porque se você não tivesse a sua família, o seu trabalho não teria o mesmo peso. Se você não tivesse boca para alimentar, se fosse só a sua, você até que se virava com qualquer besteira, mas quando você tem sua mulher, seu filho, etc., aquilo ganha uma ressignificação e ganha um sentido superior. Tá? No caso do Ivan Illich, não é que o trabalho servia a vida dele servia ao trabalho. O Ivan Illich, quando ele se muda lá para São Petersburgo, e que ele começa a decorar a casa, etc., que é quando ele cai e ele fica doente, veja, o Tolstói ele coloca isso em vários momentos, logo no primeiro capítulo, quando a esposa dele chama o Petrovich para conversar na sala, para falar da herança, né, que a poltrona fica rangendo, que a mesa prende o vestido dela. Ali, me parece muito sugestivo, quando você olha o livro todo você vê isso. Assim, o ambiente ele é tão fútil, ele é tão materialista, que as pessoas estão em uma situação cômica que é a seguinte: em vez dos objetos e dos bens servirem às pessoas, eles servem aos objetos, eles servem aos bens. O Ivan Illich ele é completamente escravo dos bens que ele conquista. Então ele não conquistou nada, ele foi conquistado, ele foi tomado. E veja, para concluir esse ponto, quando você vai na faculdade de Direito, todas as pessoas elas estão ali pensando nisso. Elas estão pensando em cargos, elas estão pensando no salário, elas estão pensando no prestígio. Elas têm medo de emitir uma opinião que vá de encontro à corrente, porque o professor tal acha feio, ou porque ela pode se prejudicar naquele estágio, ou porque ela vai ficar com fama de maluco. Então, na faculdade de Direito, eu estou falando do universo do qual eu saí, mas isso acho que se reflete em vários outros cursos e tal. Você não tem pessoas reais lidando com pessoas reais. Você tem papéis sociais lidando com papéis sociais. Todos são absolutamente deslocados de si. Você só tem personagens, você não tem pessoas reais. Isso está muito claro no início do Ivan Illich. Porque o começo do livro é dizendo o quê? Morreu Ivan Illich, os sujeitos eles estão conversando lá no fórum, os colegas de trabalho dele, os amigos dele. Né? Os amigos dele. O narrador fala que eles gostavam do Ivan Illich. Quando ele morre, as pessoas falam: eita, o Ivan Illich morreu. São 3 que tem lá, não dá para lembrar o nome deles agora. Mas enquanto eles estão conversando sobre a morte do amigo, temos que ir lá nas exéquias, etc. O narrador e o Tolstói sabem utilizar a terceira pessoa na narração muito bem, porque eles exploram todos os recursos da terceira pessoa. Então ele consegue colocar ali naquele primeiro capítulo, ele cria um diálogo presente, que todos estão ouvindo todos, e ele cria um outro diálogo, que na verdade é um monólogo interior de cada um, e que só ele, o narrador, e só você, leitor, tem acesso. Nesse diálogo eles estão dizendo como eles gostam de Ivan Illich, que pena que ele morreu. E no monólogo de cada um, o que eles estão pensando? Agora vagou um cargo, será que eu vou ser transferido para não sei onde? Agora, finalmente, para minha mulher parar de encher o saco, eu posso tentar colocar o primo dela aqui, agora que o Ivan Illich morreu e esvaziou o cargo e tal. Então, veja, o amigo que eles estão dizendo um ao outro que gosta, que morreu, quando eles descobrem que ele morreu, o primeiro pensamento deles não é de pesar, não é de tristeza, não é dor, não é, meu Deus, como é que vai ficar a família, a esposa dele não trabalha. É o quê? Agora vai vagar um cargo aqui, então o que eu vou fazer? Ora, todas as pessoas que se formam em direito são mesquinhas nesse nível. Todas. Todas elas são mesquinhas assim. Esse ambiente do fórum, lá do Ivan Illich, é o mesmo ambiente do fórum aqui de Campina Grande, certamente do Rio, certamente de São Paulo. Por quê? Porque essas pessoas elas não têm o trabalho como algo que sirva para a vocação e para a santidade delas. Elas têm o trabalho como algo que elas se escravizam pelo trabalho,
E para poder cumprir devidamente com a sua escravidão, com as obrigações sociais impostas pelo papel social que ela assumiu ali, etc., o cara tem que se rebaixar. O cara ele se torna um filho da puta por opção. Então, eu também não quis continuar a seguir a área jurídica, etc., porque eu vi que esse esquema era muito pesado e eu me achava um sujeito muito fraco. E eu ficava com medo de cair nisso, de cair nesse desejo por dinheiro e anular-me a mim mesmo. Então, graças a Deus, eu segui meu rumo fora disso. Tem pessoas que fazem isso de forma santa e que fazem um bem danado para a sociedade, como meu amigo Rodolfo Toledo aqui, que estudou comigo, e de todos que permaneceram amigos e que muitos hoje estudam no Instituto, etc. O, o Rodolfo, ele é um excelente advogado, honesto. O Taiguara Fernandes, que todo mundo conhece, o Taiguara Fernandes é uma celebridade muito maior do que eu. O Taiguara, ele tem o curso de Direito como ele é, porque ele, enfim, entendeu o que estava acontecendo de errado, já é um resgate. O Taiguara começou esse trabalho de resgate da coisa como ela deve ser. Mas é um homem que busca a santidade, um homem honestíssimo, que faz um excelente trabalho e não se envolve em tramóia dentro da advocacia. Eu sou amigo pessoal dele e posso afirmar, não tem tramóia no trabalho do Taiguara, não tem tramóia no trabalho do Rodolfo. Não estou querendo dizer com isso, para que algum analfabeto não me entenda, que todo advogado é honesto, é desonesto, ladrão, filho da puta. Claro que não, você tem as exceções. Mas a gente julga as coisas com base na regra, não na exceção. E a gente descreve as coisas com base na regra, não na exceção. Quando eu falo assim de forma geral, é óbvio que eu estou pressupondo as exceções, como todo mundo sempre pressupõe exceções quando faz esses julgamentos gerais. Tá bom? Então, olha, Rapuco, desculpa, é mania de professor. Eu falo pra cacete, às vezes chega até a ser inconveniente. Vou deixar você falar agora. Mas a gente está aqui para te ouvir mesmo. E isso que você falou, Caio, a respeito do trabalho, né, ser considerado fim, é muito gritante até nos setores públicos, né? A gente vê as pessoas, elas querem fazer um concurso, né? Pelo menos, assim, a minha família, ela foi formada justamente com essa mentalidade bem prática. A PUC vai estudar, vai fazer a faculdade, vai fazer uma prova para um setor público para garantir a segurança dela, né? Então, tem sempre esse pensamento já passado da família e é sempre, as pessoas, elas entram no setor público e elas, assim, não interessa muito o que você está fazendo, sabe? Eu trabalhava num museu e eu vi as pessoas, assim, elas podiam estar fazendo algo bom, fazendo um bom trabalho, procurando valor naquilo, mas elas não se esforçavam minimamente para isso, porque o trabalho era meio que um fim ali, né? Eu tô aqui, eu pego meu dinheiro e vou para casa. Então, eu bato meu cartão aqui e isso é suficiente. E é muito assustador ver, né? Quando a pessoa já entra, né? Pelo menos quem é jovem, entra no mercado de trabalho e já entra com essa coisa da segurança, né? Que a gente sempre ouve o professor Olavo falando para a gente buscar a força. Isso é muito contraditório, né? E gera uma série de problemas, porque quando você chega lá no trabalho, você se vê diante de uma série de dificuldades, mas você não quer estar ali e você não sabe exatamente por que você escolheu. Então cai em todo esse problema, né, do próprio Ivan, que ele estava ali, mas a motivação dele era muito baixa. São José Maria Escrivá, ele diz uma coisa que eu gosto muito, eu repito isso para mim sempre. Inclusive, para eu nunca esquecer disso, deixa eu ver se esse negócio aqui vira. Pra eu não esquecer nunca disso, aqui em cima de onde eu trabalho, tá ele aqui. Ah, Sempre. que legal. Que legal. Ele diz assim: faz o que deves e está no que fazes. Olha, muita gente não entende esse estar no que fazes. Faz o que deves é uma coisa bem imediata e simples. Você tem um dever, cumpra-o. Porém, faz o que deves e está no que fazes. Se você faz só o que você deve, você não está fazendo de forma perfeita. Falta outro requisito. Você está fazendo o dever, mas você está no que você está fazendo? Então, faz o que deves é uma ação direcionada para o dever. E estar no que faz é uma presença direcionada para essa ação. Agora, que presença é essa?
É a presença da consciência. É você. Você está inteiro no que você está fazendo. Porque se você está, por exemplo, se você está rezando, e ao mesmo tempo que você está rezando, você está pensando nas suas contas, e você está pensando, sei lá, no seu namorado, ou qualquer coisa do tipo, você está no que você está fazendo? Não. A sua consciência, ela não está ali. Porque a sua consciência envolve o seu imaginário. Enquanto você está ali fazendo as continhas do terço e repetindo mecanicamente a oração, a sua consciência está em outro lugar. O que torna a ação perfeita é essa presença. O que acontece no Brasil e no caso do Ivan Illich? Como as pessoas elas não desenvolvem a autoconsciência, elas não têm consciência autobiográfica, elas não param para pensar sobre as suas motivações, elas são como joguetes seguindo a onda e a estrutura, o script da estrutura social, porque elas acham que isso é o normal e é o que dá para fazer. E nesse ponto elas não são tão culpadas. Como não tem consciência, né? São só pessoas fazendo coisas, assim. São só ações direcionadas a deveres. Você não tem pessoas por trás. Por isso que eu falo que não há pessoas reais. Porque uma pessoa real pressupõe uma consciência. Você não tem uma consciência presente naquela ação. Inteira, integral. Você não tem isso. A pessoa está como se ela estivesse bilocando. Eu estou aqui rezando, mas ao mesmo tempo eu estou pagando conta. Nem a pagar conta, nem a oração vão sair perfeitos. Nenhum dos dois vai sair perfeito. Então, quando a pessoa está querendo fazer o trabalho mal feito, é porque ela não está inteira ali. Quando ela quer fazer o trabalho pela metade, é porque ela não está inteira. Porque tem outro eu, tá? Outro eu dentro dela. Você larga essa merda. Ninguém vai ver. Ganha teu dinheiro. Você, na verdade, deveria ganhar muito mais. Se você ganhasse um pouquinho mais, você faria isso aí melhor. Mas olha a merreca que você ganha, não dá pra nada, tal, 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 tal. Larga essa merda aí e vai embora. Isso aí é muito visível. Mas antes fosse só isso, Rapuc. O problema disso, o brasileiro, ele, na aula do curso, tem uma aula do curso Como Vencer a Preguiça Estudar pelo Encontro da Vocação, eu falo de um problema que eu não tenho nome melhor, se alguém tiver depois pode me avisar, a setorização da personalidade. A sua personalidade, ela envolve vários eus, digamos assim. A sua consciência tem vários eus. Você tem o eu que é advogado, você tem o eu que é pai, você tem o eu que é cristão, você tem o eu que estuda, você tem o eu que é professor, você tem o eu que faz a caridade na paróquia, qualquer coisa do tipo. Esses vários eus, é claro que aqui eu estou falando, descrevendo em figuras de linguagem, não estou sendo muito preciso tecnicamente, porque o meu objetivo não é ser preciso do ponto de vista técnico, mas efetivo do ponto de vista didático da transmissão. O problema do Brasil é porque você não consegue articular todos esses eus de forma ordenada na sua consciência. Você de fato vive uma setorização, uma segmentação de vários eus. Eu vou dar um exemplo da faculdade de Direito. Eu tive uma professora de Direito Penal que canta aqui na catedral da minha cidade. Que ela, quando era para tocar em temas, por exemplo, casamento gay, ela dizia, olha, eu como católica, eu sou contra. Mas eu como operadora do direito, não posso me furtar de reconhecer o problema. Veja, essa pessoa não está nunca, ela está dando a mostra de que ela não está nunca presente no que ela faz. Porque eu pergunto a você, Rapo, que pergunta às pessoas que estão ouvindo. Você consegue dissociar o seu eu católico de qualquer outro eu na sua vida? Você pode dizer não, mas você consegue. Sabe quando você faz isso? Quando você peca. O seu eu católico ele fica esquecido, mas ele está lá. O seu eu cristão ele fica esquecido, mas ele está lá. Quando você está trabalhando no seu trabalho, quem está lá fazendo a petição é o pai, não é só o advogado. Você inteiro está ali.
Só que você quer esquecer uma parte, por quê? Para você se enganar e para você se sentir justificado moralmente para cometer atos de leviandade. O Ivan Illich, ele é muito leviano em alguns momentos com a família dele. E ele acha que ele tem direito de fazer isso porque a mulher está atrapalhando o trabalho dele, os filhos estão atrapalhando o trabalho dele. Então a gente faz essa fragmentação da nossa personalidade e isso faz muito mal para a consciência. Por quê? Nada do que você faz na sua vida será feito com perfeição. Porque não é uma personalidade real e integral. A personalidade ela não pode ser fragmentária. Ela não pode ser fragmentada. Não tem como só ter aqui a Rapuque do Clube das Penélopes. Porque se existe uma Rapuque do Clube das Penélopes, dissociada da Rapuque que vai para a igreja, dissociada da Rapuque que vai casar, dissociada da Rapuque que está estudando, dissociada da Rapuque que está rezando, nós não temos aqui a Rapuque, nós temos um personagem montado exclusivamente para o Clube das Penélopes. É por isso que, mesmo aqui falando, mesmo aqui em live e tal, eu procurei dizer minhas motivações na época de adolescência, etc., de forma nua e crua, por quê? Porque é uma coisa que eu aprendi com o professor Olavo e que eu vejo que funciona muito bem nesse contato de uma alma para outra. Essas marcas, elas dão provas de sinceridade. Eu não sou nenhum sujeito santo, mas pelo menos assim, sincero eu sou bastante. Sincero eu sou bastante e sou muito sincero, e sempre fui muito sincero comigo mesmo. Tanto é que no momento que eu entendia que alguma coisa na minha vida estava errada, eu corria para corrigir. E esse é outro ponto, Rapu, que a gente vê no Ivan Illich, é isso que torna, como você falou, a primeira frase do segundo capítulo. Teve uma vida das mais simples e das mais tristes. Por que isso acontece? Porque, veja, você estava na faculdade, você vê isso. Eu estava na faculdade, eu vi isso. O professor Olavo de Carvalho fala direto disso. Eu fiz um curso que trata disso, né, de vencer preguiça de estudar pelo encontro da vocação. A gente fala muito disso em live. Você tem o trabalho dos náufragos, você tem o trabalho do Ítalo Marcílio. Então, se você vê tudo isso sendo feito e uma procura imensa por tudo isso, é porque de fato existe um problema. Aí sim é uma pandemia real no Brasil e que mata muita gente no sentido espiritual de crise vocacional. As pessoas não têm a menor ideia do que elas estão fazendo com as suas vidas. A maior parte das pessoas não tem a menor ideia. Mas elas, ao mesmo tempo, elas têm que viver. Então elas vão viver com base em alguma coisa. Elas vão viver com base nesse script, nessa estrutura social do Brasil de colégio, vestibular, faculdade, mestrado, doutorado, trabalho, aposentadoria e depois felicidade. Só que é óbvio que essa porcaria adoece. Senão as coisas estariam muito boas no Brasil. Eu acho que não estão. Alguém acha que está? Eu acho que o negócio está terrível. E veja, isso é uma coisa que aconteceu com o Ivan Illich. Sabe por que as pessoas estão vivendo assim já? Porque ninguém ensinou para elas que poderia ser diferente. Isso que você falou, né, do seu pai, da sua mãe. Todo pai no Brasil, toda mãe no Brasil, pessoal aí da década que viveu a década de 80, a década de 70, eles também não têm culpa, porque pela transformação social que houve no Brasil e no mundo naquela época, as pessoas começaram a se preocupar com o quê? Emprego e segurança. Tivemos Woodstock, revolução sexual, todo mundo abandonou o cristianismo. Então acabou a transcendência e a vida ficou completamente material. É você arrumar seu concurso, para no domingo você estar tomando cerveja na frente da TV vendo Faustão. Desde que você pague as contas e você viva de forma confortável, esta sua vida está excelente. Na verdade, ela é até invejável. E é óbvio que isso é assim, um rebaixamento do potencial humano. O homem não foi feito para estar no domingo na frente do Faustão. Eu acredito num ser humano que pode fazer algo melhor no domingo. Tá? E veja, se é culpa dos nossos pais, não é culpa dos nossos pais. É culpa dos nossos avós, não é culpa dos nossos avós. Pode ser que em algum ponto seja, mas isso não cabe a nós. Eu acho que todos nós já temos ilusões demais para lidar e carregar e culpas demais para resolver, para ainda estar olhando para a culpa dos povos dos nossos pais. Pode ver, a maioria dessas pessoas hoje que tem 50, 60 anos,
elas também sofreram um pouco disso. Muitas delas são deslocadas em relação a si mesmas. Quantos casamentos não acabaram? Quantas pessoas dessa idade não tentam suicídio? Não estão viciadas em álcool? Não estão doentes querendo voltar para a adolescência? E o que é triste no Ivan Illich é porque quando ele fica doente, ele fala: olha, eu não consigo sentir nada de verdadeiro na minha vida. E eu não sei por quê. O que foi que eu fiz de errado? Eu não consigo. Será que eu não vivi a vida da melhor forma que poderia ter sido vivida? Mas o jeito que era para viver. E acho que o Caio saiu. Deixa eu ver se ele consegue voltar aqui rapidinho. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Acho que travou um pouquinho aqui. Ah, acho que o Caio voltou. Deixa eu ver. Vamos lá. Acho que foi a minha internet que deu um bug aqui rápido. Voltei. E aí? Caio, eu acho que foi a minha internet aqui que deu um pane. Eu acredito que sim, porque você ficou com a bolinha aqui. Fiquei congelada, né? É. Ai. Mas acho que você parou um pouquinho aí na parte que você estava falando sobre o Ivan, que ele não conseguia entender, né, no fim das contas, o que havia de errado. Ele procurou vasculhar a história dele e ele percebeu que ele não tinha realmente escolhido nada, vivido nada real. E isso é um drama horrível, né? Principalmente porque ele já estava, sim, ele já tinha consciência de que ele estava morrendo. Uhum. Bem, É, não, a, pode falar mais. É porque acho que aqui travou, eu pensei que você tinha parado. a literatura, né? Eu percebi, assim que eu conheci o professor Olavo, conheci o professor Chico, vocês, é, foi notória assim, a mudança da minha perspectiva diante da vida humana. Isso que você falou, né? Se a gente não tem no nosso imaginário, se a gente não consegue conceber essas sutilezas, né? Aquilo que você falou, por exemplo, dos amigos do Ivan, o movimento interno da pessoa, quando que você vai ter acesso a isso? Então, quando a gente está lendo, né, e quando a gente lê tudo aquilo com sinceridade, com abertura de alma, a gente é preenchido daquilo e a gente começa a tomar consciência da nossa própria existência, né? Sim, sim. Porque, veja, qual é a experiência literária, resumidamente, por trás do Amor de Beirute? É a experiência do sujeito que, no último segundo, faltando 3 horas para ele morrer, que ele consegue descobrir que a vida dele não valeu a pena.
E veja, isso reflete aquilo que eu falei na outra live, agora acho que eu vou chamar de outra live porque aquela caiu, que eu falei de quando você aceita que algo ou alguém sustenta e conduz a sua vida. Porque algo tentava falar de dentro do Ivan Illich para que ele confessasse a farsa existencial dele. E ele não conseguia, ele não consentia. No final, porque ele não tem mais como. Que o narrador diz, tentou defender perante si tudo aquilo que acreditava e viu que não havia o que defender. Não havia o que defender. E ele se desespera. Ele se desespera e entra em agonia, e só quando ele vê o filho dele chorar, ou seja, o contato direto com a experiência, é muito simbólico que o Tolstói tenha colocado isso aí como o estalar, porque veja, o filhinho dele segurando a mão dele. É como se a vida inteira tivesse passado, e isso acontece no livro, o moleque está ausente, ele está ali, mas ele ao mesmo tempo não está ali. No final ele aparece. Você vê que a própria estrutura daquele personagem no enredo é um reflexo de como o Ivan Illich o levou ao longo da vida. O filho dele está ali, mas não está ali. Então, o que que faz com que... Por que que o beijo do filho na mão dele faz com que ele tome consciência de si? Que ele entenda que ele é uma pessoa real, que tem todos aqueles deveres que eu falei, etc. Porque naquele momento ele entendeu que ele era pai. Ele não tinha entendido antes. Tanto é que ele fala, tira ele daqui para ele não sofrer. E que ele quer que a esposa dele também saia para poder ele não sofrer. Ele tenta pedir desculpa à esposa, mas não consegue. O que é isso? Ele entendeu o que era casamento, o que era paternidade antes dele morrer. Antes ele não sabia. O amor ao próximo. E ele queria pedir desculpa por quê? Porque não os colocou em primeiro lugar. Por tudo, na verdade, mas pelo enredo do livro, pelo tema, a gente sabe que aquelas pessoas não ficaram em primeiro lugar. E ele só entendeu que elas existiam, que aqueles outros existiam ali, que aqueles outros tinham uma importância estrutural vital para a vida dele, no momento que não tem mais vida. Que a vida já está acabando, assim, literalmente, já está morrendo. E ele entende isso só no final. Isso é tristíssimo. E, veja, o grande drama eu acho que é esse, Rapuc. Eu acho que a gente só não tem mais pessoas nessa busca por conhecimento, literatura, etc. E embora a coisa já esteja imensa, porque a gente não tem muita gente aceitando esse choque existencial. Você não tem muita gente que tem essa experiência de dizer, de fato, a minha vida toda é uma farsa, eu não participei de nada do processo, eu fui sempre coadjuvante, Deus me chamou o tempo todo a ser protagonista, eu sempre quis ser coadjuvante, eu sempre quis estar à mercê dos outros, eu nunca pensei em nada por mim mesmo, eu sempre me deixei levar por conveniências, e agora eu estou aqui, nada faz sentido para mim. É muito triste, e o ponto central que eu estava falando na outra live é que essa vida que a gente vive e que é frustrante, ela foi a vida que nos ensinaram a viver, não ensinaram outra. Porque, veja, o drama do Ivan Illich é esse. Olha, eu vivia exatamente a vida e, de fato, o Ivan Illich ele tinha essa qualidade. Quando diziam para ele que era para ele fazer algo, ele fazia aquilo da forma mais perfeita possível. Mas se você só diz para uma pessoa, se você só ensina ela a fazer o mal, e ela já tem essa predisposição, não se preocupe. Ela vai fazer o mal também da forma mais perfeita possível. E se ela for humilde e sincera, um dia ela vai entender que aquilo é mal e vai parar. Se ela não for humilde, não for sincera, ela vai reforçar mais ainda a conduta má dela, para ela reforçar a verdade que ela acredita do ponto de vista verbal e mental, não a verdade real da realidade do mundo, da realidade da experiência. Isso é que é o grande problema. Isso que eu falei da faculdade de Direito, etc., setorização da personalidade, esse é o modo normal de vida do Brasil. Para terminar essa minha fala, tem uma cena no conto O Espelho, de Machado de Assis, que o espelho é o sujeito que ele se torna alferes
e ele fica vestindo a farda para a tia dele fala, ah, o meu alferes é o alferes da família, como o alferes é lindo, como o alferes é maravilhoso e tal. E ele fica lá vestindo a farda, tal, 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 tal. E aí tem uma frase que o narrador, Machado, ele diz lá no desenvolvimento do conto, que é, o alferes matou o homem. Machado escrevia muito bem, ele sabia utilizar da síntese. O que quer dizer isso, o alferes matou o homem? Vamos expandir, sair do contexto específico e expandir dentro da perspectiva do Machado. Quando ele diz o alferes matou o homem, ele está dizendo que o humano, o que é efetivamente humano, foi tragado, absorvido pela função social. Que o que importa não é a minha dignidade enquanto ser humano, enquanto sobrinho, etc e tal, mas a minha dignidade enquanto alferes. E para eu sentir essa dignidade, eu tenho que me fardar, porque ele tinha que se fardar para a tia dele falar bem dele. Então, veja, olha que coisa cômica. O sujeito, para ele entrar, ele acha, isso é um drama muito visível no Brasil, ele acha que ele vira a pessoa real que ele pensa que é chamado a ser, ou seja, ele acha que cumpre a vocação e que ele se torna um sujeito real quando ele veste a roupa da função social. E que aquele cara menor antes fica para trás. Ou seja, o cara acha que o personagem dele é a versão mais perfeita dele mesmo. Quando você chega nesse nível de confusão, é porque a sua função social matou a sua alma. Então, o alferes matou o homem. O alferes matou o homem. É uma coisa bem tosca e infantil até. É tipo uma criança que, sei lá, ela veste a roupa do Batman, ela acha que é o Batman. Do ponto de vista da vida madura, isso é absolutamente imbecil. Mas se você disser pro cara que é imbecil, ele não vai aceitar isso. Porque ele já ama tudo. Ele ama tanto, 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 tanto essa farsa dele, que aí ele vai tentar, se você disser pra ele, ó, isso é uma farsa, isso é uma coisa imbecil, vai falar, ah, você diz isso porque você não tem o emprego que eu tenho, você diz isso porque você é um pé rapado, porque você é invejoso, pá, 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 pá. Mas, cara, eu não tô dando a minha opinião de nada, eu tô descrevendo as coisas. Se eu tivesse errado, o Machado estaria errado também. Eu só estou certo não é porque eu sou gigante, é porque Machado sabia ler essas coisas e eu li o Machado. Ou o Machado está errado? Nosso maior escritor está errado. Eu acho que ele não está errado. Esse é o problema. O trabalho no Brasil, as pessoas acham que vocação é trabalho. Trabalho é um aspecto. Vocação é a melhor versão de você mesmo. Você tem vários sentidos da sua vida. Você tem o sentido da vida de ser pai, o sentido da vida de ser um bom trabalhador, o sentido da vida de ser um bom cristão, o sentido da vida de várias coisas. A sua vocação é o quê? Você é chamado a tentar pegar esses vários sentidos da sua vida, apontar, ordenar tudo para uma coisa só, e essa coisa só é a versão mais perfeita de você mesmo, que cumpriu cada um desses sentidos da forma mais perfeita possível. Quando você diz que a sua vocação é o seu trabalho, você está cortando tudo ou mais e focando numa parte que é, sei lá, de terceira ou quarta ordem. Então você está se rebaixando do ponto de vista existencial. Você está se rebaixando do ponto de vista do nível da consciência. Uma coisa é quando você faz isso por um processo de auto-engano, como um personagem machadiano. Agora, no caso de Ivan Illich é triste, porque a ele ensinaram que essa era a parte mais alta. E a todos nós ensinaram que era a parte mais alta. Porque a parte verdadeiramente mais alta, aquela que Maria escolhe e Marta rejeita, essa já foi esquecida por muita gente. Essa já foi rejeitada por muita gente. A coisa chegou a tal nível de degradação, rapaz, que assim, nós, que não somos pessoas nada excepcionais, é que tentamos fazer alguma coisinha, a gente aqui do Instituto, vocês aí, do jeito de vocês com o clube, a gente tenta fazer alguma coisa para resgatar alguma coisa que preste, porque não dá mais. E se vocês olharem as gerações hoje de quem tem 10, 12 anos, vocês vão ver como a coisa está melhorando cada vez mais. Caio, eu vou te interromper porque a gente está chegando no final aqui. Eu vou ver se salvou, né, aquele início.
E quero te agradecer, tá? Não deu para falar tudo, mas muito obrigada, tá, pela tua participação aqui. Ah, se você quiser chamar outra para falar alguma coisa que você tem a falar, pode chamar. Ah, é? Então Pode, vamos ver aqui. Eu vou encerrar aqui e aí a gente retorna. tá certo. Pode ser? Pode. Peraí, eu acho que já deu uma hora aqui que não me desligou. Acho que não vai desativar mais, não. Olha, talvez não, porque assim, eu saí da outra live e voltei. Eu Uhum. acho que você não abriu uma nova, não? Não abri. Tá aparecendo aqui como uma hora. Mas aí então vamos adiante. Aham. Se tá funcionando, então vamos continuar, Ah, porque se cair, você abre outra aí. Pode falar o que você queria falar. não, a gente quer continuar te ouvindo mesmo, não tem? Mas eu não tenho mais muita coisa para falar. Assim, É, faça as provocações, sei lá, fale o que você quiser falar e não, depois eu falo olha, alguma coisa. a outra questão que eu queria só que você falasse, então, para a gente fechar mesmo essa coisa da vocação, que eu peguei aquele texto lá do professor Olavo falando sobre vocações e equívocos, e não existe a ideia de vocação, de fazer algo que não seja por dinheiro, né? Isso não existe na cabeça do brasileiro. Né? Eu chegar hoje para as pessoas e tentar conversar isso só para quem já está mais nesse meio, que já ouviu o professor Olavo. E é muito absurdo, porque é realmente isso, a pessoa ela quer se realizar no trabalho, mas ele sendo um fim último. Então, o emprego e a função é aquilo que basta. Né? A minha posição é quem eu sou. E isso é de uma tristeza muito grande, né? Porque se você não tem algo que transcende a matéria, se não tem algo que importa mais, né? Que está lá na tua base de hierarquia, no teu primeiro lugar. Se não existe o que transcende a matéria, é tudo pó. Exatamente. Veja, o professor Olavo, ele fala, ele fala uma coisa que é muito interessante na aula 2 do COF. Para você falar da experiência real das coisas, você tem que trabalhar a precisão da sua linguagem. Por quê? Porque a forma como você levanta determinadas questões já pode demonstrar ou não como que você está deslocado em relação a essas questões. Então, veja, semana passada, aliás, eu estava conversando com uma aluna, né, bastante católica, tal, e ela falava sobre a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, etc. E ela falava, olha, porque quando você vê um casal gay, pá, ela fez, para. Você é uma pessoa que não acha esse negócio legal de casal gay e tal, você acha que isso é um problema, tal, por causa da sua fé, e que querem forçar as pessoas a engolir casamento gay, essas coisas, goela abaixo, etc. Mas olha só o que você falou. Quando você vê um casal gay, você já, veja, você, por mais que você seja contra toda essa imposição ideológica, você está recompondo a sua experiência e tratando a coisa com os termos já degenerados pela própria ideologia gaysista. Por quê? Você consegue identificar? Ela fez. Não. O que foi? Eu fiz. Sua amiga está grávida de gêmeos. Você pergunta, qual sexo? Ela diz, um casal. Quando ela diz um casal, você pensa que são dois meninos ou duas meninas? Ou que é um menino e uma menina? Um menino e uma menina, óbvio. Então, como é que o termo casal se aplica a casal gay? Porque você falou comigo em termos de casal gay. Ela, é verdade. Eu fiz, sabe por quê? Porque hoje você já escutou tantas pessoas falarem nisso, que você também aceitou a premissa por trás dessa transferência semântica. Ou seja, se for para os gays, a palavra casal ela pode perfeitamente perder o seu sentido originário, não tem problema nenhum. Isso não acontece só nessa situação, acontece em várias outras.
Quando você falou aí, por exemplo, a pessoa ela quer se realizar no seu trabalho. E com isso eu não tô querendo te dar bronca não, porque essas coisas acontecem o tempo todo, tá? É problema da linguagem. Na linguagem corrente a gente às vezes tropeça nisso aí mesmo. O Olavo fala que esse é o problema. Por isso que você tem que ler literatura, porque se você não adquire a linguagem dos mestres da língua, a sua linguagem vai ser do show business, da TV, da Fátima Bernardes. Então você vai julgar tudo na sua vida nos termos que a Fátima Bernardes te dá. Olha que coisa linda. É claro que você não vai ficar alienado. É claro que os termos da Fátima Bernardes colocam qualquer pessoa na realidade. Esse é o objetivo dela. Ela quer que você seja real, forte, que você trabalhe, sirva, seja forte, não enche o saco. É isso que a Fátima Bernardes quer. Né? Então ela discute tudo em termos e de uma forma para você raciocinar dessa forma, para você trabalhar, ser forte, não encher o saco. Pá, pá, pá. Quando você fala, a pessoa quer se realizar no trabalho. Do ponto de vista da vocação na abordagem do Viktor Frankl, da logoterapia, esse termo não faz sentido. Ele faz sentido para expressar uma alienação. Por quê? Eu não sei se vai funcionar, mas é porque é muito mais faz muito mais sentido. Eu não sei se vai ficar ao contrário aí, ó. Eu anotei no papel aqui. Tem uma linha, tem um F e tem um S. Dá para ver? Dá, tá ao contrário, mas dá. Beleza. Então, o que o brasileiro quer? O imaginário do brasileiro, a nível existencial, ele é totalmente horizontal. Ele só enxerga a vida nessa ascendente aqui, do fracasso em direção ao sucesso. Se você passou num concurso público, parabéns, você tem sucesso. Se você abriu a sua empresa e ganhou muito dinheiro, parabéns, você tem sucesso. E mesmo o cara no Brasil que ele tem sucesso por ele ser um grande empreendedor, ele é rico, ele tem que chorar o dia todo sobre como é difícil empreender no Brasil. Ele chora o dia todo. A vida dele é chorar. A vida desse cara é reclamar. Você vê um amesquinhamento geral das consciências, né? O que o Viktor Frankl fala? Uma sociedade baseada nisso aqui, ela vai adoecer cedo ou tarde. Porque todas as pessoas que não tiverem nesse patamar, elas vão ficar aqui, vão adoecer e elas vão achar que só tem cura se elas chegarem no ponto de sucesso. Isso aqui não é suficiente. Isso aqui não é suficiente para explicar a dinâmica humana no mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele morre, ele é uma pessoa bem-sucedida ou ele é um fracassado? Eu acho que ele é um fracassado ali na cruz. Porque ele morre no meio de outros dois fracassados. Ele é abandonado por todos os amigos dele. O povo pede para que Barrabás seja solto no lugar dele. Então, me parece que esse cara seja um fracassado. É verdade? Então, bom, a gente tem que pensar em outros termos. Que o Viktor Frankl fala, nós temos que sair da horizontalização da consciência e criar e enxergar a lógica da verticalização da consciência. Aí entra dois outros termos. Isso é um R, tá? Isso é um D. O que é isso? A vida humana ela não está só em fracasso e sucesso na dimensão horizontal material. Há uma dimensão que transcende esse plano de realização e desespero. Então, Nosso Senhor, quando ele está no alto da cruz, ele cumpre a missão dele. Então, ele não é só um fracassado, ele é um sujeito realizado. O Ivan Illich, quando ele está lá morrendo, ele é um sujeito de sucesso. Mas por que ele acha que o sucesso dele não é verdadeiro? Porque o coração humano, ele não foi feito só para a dimensão horizontal, ele foi feito para a dimensão vertical. Como tem lá nas Metamorfoses de Ovídio. Todos os animais, no poema da criação do mundo, que ele diz que todos os animais foram feitos e curvados para a terra. Ao homem foi dado o poder de
e ele desenha, não dá para ver muito bem na tradução do Boccaccio esse movimento, mas no latino dá para ver. Quando ele fala que o homem é criado, ele é criado meio que de quatro, assim como os outros bichos, mas ele vai se levantando, ele olha para o céu, e aí o poeta diz que somente ao homem foi dado na criação poder olhar a morada dos deuses. Somente o homem pode olhar para o céu. Simbolicamente, isso diz o seguinte, que o homem ele está com os pés na terra, mas se ele está com os olhos no alto, é porque a alma dele se direciona para outra coisa, embora o corpo esteja aqui. O reflexo disso está exatamente nisso aqui. É o plano transcendente da realização e do desespero. Então, como o Ivan Illich ele fica na dimensão só horizontal da vida, o coração dele tem uma dor e uma sede que ele não entende. Porque ninguém nunca falou para ele da dimensão vertical. Então, o que, que acontece com ele? Ele está no sucesso, mas ele está onde também? No desespero. Tá entendendo? É possível você estar em todos os lugares aqui. Você pode estar fracassado e desesperado, como Hitler no final da Segunda Guerra, que ele se mata para não declarar a vitória dos aliados. Você pode estar na realização e no sucesso, como São Paulo que diz: combati o bom combate, guardei a fé, etc, 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 etc. O que ele queria do ponto de vista material, ele fez, e isso estava tão unido do ponto de vista espiritual que não... O sucesso dele, por mais que ele morresse como um fracassado, etc., o que ele queria fazer nesse mundo, ele fez. Sensacional. O que ele queria fazer nesse mundo, ele fez. Então, o que, que acontece com o brasileiro? Não existe a dimensão da realização e do desespero. Porque o brasileiro ele raciocina nos termos que você colocou. Realização no trabalho. Não. É sucesso no trabalho que as pessoas querem. Se elas quisessem realização no trabalho, sucesso no trabalho é dinheiro. Dinheiro, alta posição, etc. Realização no trabalho é quando você tem um trabalho que permite que você dê o sustento da sua família, que você cumpra esse trabalho todo dia quando você termina suas atividades, você agradece a Deus por ter aquele trabalho, que você fica feliz da vida quando cumpre bem o seu trabalho. Ontem que eu terminei de gravar, gravei a última aula do curso Como Vencer a Preguiça e Estudar pelo Encontro da Vocação. Eu terminei de gravar, foi até engraçado que ele estava tendo aula lá embaixo, eu terminei de gravar, eu dei um grito: acabou, porra! Cheguei em casa, fui comer uma comida legal com a minha esposa. Então, pô, para mim isso é um trabalho que me realiza. Isso é um trabalho que me coloca assim no fio da meada da vida, porque assim, quando você cuida do seu filho, você tem que balançar o seu filho pensando: porra, Deus me chamou para fazer isso aqui. Quando você dá um beijo na sua esposa, você dá um beijo pensando: porra, Deus me colocou na situação para fazer isso aqui. E cara, você gravar, assim, você terminar um trabalho intelectual, porque foi uma coisa de meses para eu montar. Isso me deu muito trabalho. Eu não sou nenhum intelectual no nível do Olavo, do Falcão, nem nada disso. Eu ainda sou o cara que está no desfraude. E para mim foi uma alegria muito grande, porque essa foi a primeira obra assim que eu fiz. Uma coisa que me deu um trabalho criativo de fato. Acho que para todos nós aqui, o curso do Matheus de poesia, o curso de latim do Felipe, para todos nós foi uma realização intelectual esse curso da formação, porque a gente fez um trabalho criativo, a gente pegou uma coisa e deu a nossa cara, a gente colocou a nossa personalidade ali, a gente esteve presente no que a gente fez. Então, por isso esse trabalho para a gente, ele nos realiza. E veja, porque até o final do ano passado, nos últimos 2 meses, a gente não sabia como a gente ia pagar as contas do Instituto. O Victor Frankl, ele fala isso. E é uma coisa que o Olavo fala também no texto dele, Vocações e Equívocos. Quando a gente pensou, a gente fez uma reunião e falou: cara, e assim, esse negócio de dinheiro, assim, gerava estresse, porque precisa pagar uma conta, o Instituto pagou, tal. Quando eu comecei a fazer isso aqui no Instituto, eu
Eu dava essas aulas, eu ganhava R$ 200 por mês. Assim, era um biquinho, entendeu? Mas por que que eu fazia isso? Porque aquilo me dava prazer? Não. Muitas vezes eu ficava puto. Muitas vezes eu me estressava, porque eu não tinha nem como me transportar direito na época. Então, a gente não tinha sede. Era no salão do prédio de um amigo nosso que a gente fazia as aulas. Hoje a gente tem uma sede alugada, não é nossa. A gente tem um estúdio que a gente conseguiu montar. Por quê? Porque a gente nunca olhou para o dinheiro em primeiro lugar. A gente sempre olhou para a realização. E o Viktor Frankl fala disso. Quando você não pensa no sucesso e pensa na realização, o sucesso é inevitável. Quando você não pensa no dinheiro como fim em si mesmo, o dinheiro geralmente ele vai aparecer. Então quer dizer que se eu pensar no dinheiro como fim em si mesmo, ele não aparece? Cara, aparece. Tá cheio de gente rica que coloca o dinheiro como fim em si mesmo. Agora, você só vê a conta bancária do cara. Olha a alma também. Muitas vezes tem alguma coisa muito errada lá. Então qual é o meu ponto aqui? Meu ponto é o seguinte, que pro ano brasileiro é isso. O que o Olavo fala. Ou ele pensa que ele faz alguma coisa por prazer ou por dinheiro. Você faz o que você gosta porque dá dinheiro. Cara, eu gosto pra cacete. E gostar, na verdade, gostar nem descreve direito o que eu sinto. É uma coisa, é um gozo espiritual. Né? Fazer isso aqui que eu faço, que a gente faz no Instituto, dá tesão de viver. Porque me faz entender que a minha existência ela tem um sentido. Que a minha inteligência e a minha capacidade ela tem um sentido. E me dá alegria, uma alegria tremenda pensar que pô, Deus escolheu uma merdinha que nem eu para poder fazer alguma coisa boa para as pessoas, tal. Muitos alunos me mandam e-mail, né, agradecendo pelas aulas, etc. Eu fico muito feliz. Sempre é uma alegria muito grande para mim. Quando vocês aí, qualquer outra pessoa me convida, sempre é uma alegria muito grande para mim. Por causa disso, porque o que eu faço, ele não está setorizado, fragmentado na minha consciência. Está plenamente articulado. Eu não faço por prazer, porque prazer não é uma coisa que descreve suficientemente isso que eu sinto. Eu não faço por dinheiro porque eu já fiz na penúria. Hoje o Instituto não é rico, o Instituto não tem essa... A gente depende ainda das nossas doações, dos nossos cursos, né? Mas, graças a Deus, a gente não está mais passando perrengue, a gente está conseguindo pagar as contas. As coisas estão no nível que tem que estar. Ninguém está rico, está todo mundo pagando as contas. Isso dá mais tranquilidade para a gente estudar, etc. E Deus proveio isso no momento certo. E aí, o Viktor Frankl ele fala que quando você coloca uma coisa acessória como fim em si mesmo, você afasta essa coisa de você. A tendência é que ela se afaste. E outra coisa muito interessante que ele fala, que é um sintoma do que isso aqui não existe no imaginário brasileiro, é o seguinte: toda sociedade em que as pessoas não vivem a vontade de sentido, porque o Viktor Frankl ele pressupõe uma coisa que eu não vou explicar aqui, eu vou dar como pressuposto e como tem pouca gente e já é gente de casa, eu acredito que a pessoa já vai concordar de antemão. O Viktor Frankl ele parte do seguinte princípio: existe uma vontade de sentido no homem. Se existe uma vontade de sentido, ou seja, para que as ações humanas elas estejam plenamente ordenadas em vista de uma finalidade, de um sentido, se existe essa vontade de sentido, olha, a Mariana está aqui e vocês ajudam outras pessoas a perceberem suas vocações. Sou eternamente grato ao Instituto Borborema. A Mariana é aluna nossa e ela tem um trabalho muito bom de orientar outras mães para alfabetização de crianças, etc. Uma pessoa que assim, eu conheço, eu sei quantas coisas ela teve que vencer para praticar homeschooling, etc. Quantas questões daquela de conveniência da vida social burguesa ela teve que deixar para trás para conseguir fazer o que ela faz. E já é um reflexo não do nosso trabalho, mas do que Deus está chamando todo mundo a fazer. E hoje ela já com o que ela resolveu em si, ela já ajuda outras pessoas, já tira muitas escamas de outras pessoas. Então, vê, isso aí vira um efeito dominó. Por isso que o Olavo fala, ninguém para mais esse negócio. Porque, veja, a PUC, daqui a uns anos, o contraste vai ser inevitável. Porque tem uma geração de criança que está sendo educada com poesia,
com música, com altas obras literárias. E tem outra que está jogada na frente de uma TV vendo Felipe Neto. Daqui a 15 anos, os frutos falarão por si. Os frutos falarão por si. E muita gente está negligenciando a educação dos filhos, por quê? Porque vivem como evangelites, não sabem que são pais, não sabem que são casados. Ele acha que o melhor que ele dá para o filho dele é o quê? É ar-condicionado, PlayStation mais novo e tal. E o moleque lá fica jogado. E o pior é que às vezes aquele pai, ele acha que isso é ser pai mesmo, que é a melhor coisa que ele pode fazer é isso. E às vezes isso nem é culpa do cara. Então, assim, é terrível, é trágico e é cômico. Por quê? Porque o Frankl, ele diz, quando você não busca a vontade de sentido, há duas outras vontades que tentarão compensar a vontade de sentido frustrada no seu coração. A vontade de poder e a vontade de prazer. Tanto é que ele fala, eu não lembro dados de cabeça, mas em algum livro dele, não sei se é o Sofrimento de uma Vida Sem Sentido ou é em outro, ele apresenta dados. Se você olhar em todo país que as pessoas são frustradas ou apresentam sinais de frustração existencial, geralmente você tem um nível de sexualização da sociedade muito alto e muita gente querendo arrumar poder. Então, muita gente querendo entrar na política ou muita gente querendo ganhar dinheiro, que são meios de ação para o poder. Parece com o Brasil? Como o cara não vive a vontade de sentido dele, como ele não olha para o sentido realização do desespero das coisas, ele começa a fazer o quê? Ou ele busca dinheiro, ou ele busca putaria. Tanto é que todo jovem, quando ele entra ali na adolescência, ele está com questionamento sobre o que ele vai fazer da vida, como é que ele vai trabalhar, o que ele faz? Ele pensa, eu vou entrar na universidade. Toda a universidade hoje é um grande centro de putaria. Qualquer pessoa que negue isso, ela não sabe o que é universidade. Universidade é para quê? É para fazer putaria. É difícil você sair do... Muita gente fala, cuidado com a contaminação ideológica no curso da universidade, não sei o quê. Cara, tem um inimigo muito maior que a ideologia, que é a putaria. Todo universitário ele já entra na universidade pensando na putaria que ele vai fazer na universidade. Então, é óbvio que essa merda está desordenada. É óbvio que tá todo mundo maluco. Ninguém tá entendendo para que serve nada. O cara que é um ser humano, ele não sabe para que um ser humano serve na escala geral da ordem cósmica. Na escala mais específica, ele não sabe para que ele serve na vida dele, na sociedade. Ele acha que ele vai servir para entrar na engrenagem social de alguma forma, e ele acha que essa forma vai ser revelada, ele vai aprender a fazer isso num curso universitário. Esse curso universitário muito provavelmente não vai ensinar para ele o que poderia ser ensinado se nós tivéssemos uma educação que fosse uma educação de verdade e não uma farsa. O cara vai para a universidade e entra um monte de merda na cabeça dele que faz com que ele fique mais deslocado ainda em relação à vida. E quando ele tem a oportunidade, na solidão da vida, dos momentos dele, de se questionar sobre isso, alguém está chamando ele para beber, e da bebida depois ele se deita com alguém, e quando ele vê, ele se formou. Aí esse cara vai para o mundo profissional. E quando ele chega no mundo profissional, para ele poder crescer, ele vai ter que babar o ovo e se rebaixar perante as pessoas que fizeram o mesmíssimo caminho que ele, mas que por alguma razão, algum sorriso do destino, alcançaram posições sociais elevadas. Aí eu pergunto, vai dar certo? Não. Por quê? Porque não está dando. Tá, eu vou encerrar aqui a live, porque eu vou precisar sair agora, mas eu queria te agradecer, viu? Porque é sempre importante a gente ouvir, né? Tanto do teu relato, quanto de tudo que você viu e vivenciou e enxergou no Ivan,
porque tem algumas verdades assim que a gente tem dificuldade mesmo, né, de confessar. Quando a gente vê um ser humano mesmo diante da gente contando essas histórias, elas vão de algum modo penetrando na gente e nos levando para essa mudança. Então eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, tá bom? Muito obrigada. Estou sempre rezando por vocês, porque esse trabalho, assim, eu vejo como uma ação mesmo da providência, sabe? Mudando todas essas pessoas. Muitas pessoas estão voltando para a igreja. Eu mesma fui uma dessas pessoas que se converteu graças ao Olavo. Então, muito obrigada e continuem, sabe? Porque o trabalho de vocês está gerando muito fruto. É porque eu que agradeço e peço desculpas a alguém se minhas palavras são duras, mas veja, essas coisas que eu falo, elas já existem na realidade. Quando a gente não confessa para nós a realidade que nos envolve, a realidade não deixa de existir. Ela só não fica integrada à nossa consciência. Então, enquanto o horror da nossa realidade não se integrar à nossa consciência, a nossa consciência jamais vai nos inspirar um desejo de mudança da nossa realidade pessoal, tá? Então, confessar a nossa realidade é importante. O Ivan Illich só pôde se salvar no final do livro porque ele aceitou, ele cedeu, ele confessou que a vida dele foi uma farsa. Então, cada um colhe a sua farsa e faça o melhor que puder. Obrigada, Caio. Obrigado, Um Rafa. beijo, um abraço aí para sua esposa e para o Nenê. Tá certo. Vê se você casa logo quando a gente for pro Rio, a gente toma um café aí na sua casa. Ai, vamos sim. Tá Tchau, bom? tchau. Abraço, querida. Tchau, tchau.